no primeiro Porque Sim Não é Resposta da semana, vamos falar de um tema específico, mas garantidamente muitos pais já passaram por isso e quem não passou nem vai passar tem curiosidade em saber como é que se resolve. E a questão é como acabar com o vício da Xuxa. Olá, Eduardo Sá, boa tarde. É uma pergunta que eu imagino que não seja fácil. Olá, Judite. Como eu gostava que não a tivesse Feito, Como não é? eu gostava que não a tivesse colocado, Judite. Temos que resmungar Porque com vai ser um ouvinte. dramático. Oh, Judite, vamos lá ver. Eu acho que as mães são pessoas do outro mundo, claro. E, portanto, são pessoas de uma bondade absolutamente sem fim. E eu acho uma ternura, acho mesmo uma ternura, quando as mães me dizem sim, o meu filho tem 4 anos, usa Xuxa e depois fazem assim um silêncio, quase como quem diz, vá, não se sã, mas é só para dormir. É o caso, E, portanto, é o caso. Exato. E depois eu brinco e digo assim, não há problema nenhum, porque feitas as contas, o que é que nós temos? Temos uma criança que depois, quando se trata de articular as palavras, tem tendência a articulá-las pior. Claro que a conta da ortodôncia, mais tarde ou mais cedo, vai-se fazer sentir, mas à parte desses pormenores, não há assim uma coisa não é assim tão grave a ponto de ser qualquer coisa de lesa majestade, seja como for. Eu percebo que há uma tendência muito instalada no momento que a mim me preocupa muito, Dito, porque é aquela tendência que os pediatras lançaram na sua boa fé e no seu equilíbrio há muitos anos, quando diziam assim, pronto, não sejam tão rígidas, falando para as mães sobretudo, claro, não sejam tão rígidas em relação aos ritmos de sono, de alimentação, etc. E, portanto, tentem acompanhar os sinais que o bebê dá, porque ele, de alguma forma, vos vai orientar em relação àquilo que tem. E uma sugestão como esta, sábia, é uma sugestão que faz sentido. Só que algumas pessoas pegaram nisto, fizeram uma interpretação muito livre e começaram a dar a entender que fosse o que fosse que estivesse na equação em relação à aprendizagem das crianças, muito pequeninas, deveria passar unicamente pela forma como são elas a definir os ritmos e, portanto, deviam ser elas a definir as interdições e não os pais a dizer não, acabou-se. Ora, eu acho que esta interpretação é muito escorregadia, dá inúmeros mal-entendidos, complica imenso a vida de muitas crianças e de muitos pais e nós não podemos ir por aí. E, portanto, eu não quero fazer disto nenhuma cruzada, como se compreende. Acho muito importante que as crianças possam ter essa Xuxa e que as acompanhe. Já me custa que, por exemplo, quando entram no jardim de infância, elas a levem. E, portanto, tentando ser o mais sensato que eu consigo, eu acho que se nós tomarmos a Xuxa até aos 3 anos, estamos a ser razoáveis. Porquê? Porque, no final de contas, quando nós criamos um bocadinho esta barreira, este limite, nós estamos a obrigar os nossos filhos a descentrarem-se do sugar, do mamar como objeto hipnótico e estamos a dar-lhes um empurrãozinho nas fraldas para que eles utilizem a imaginação para que depois consigam adormecer e consigam dormir de forma adequada. Por outro lado, quanto mais nós o fazemos, estamos a dar uma ajuda na fluência do vocabulário e eles logo aí começam a ter acesso a sons mais complicados, como os R's, os S e essas coisas que às vezes os atrapalham, que lhes dão uma linguagem abebezada e quando a deixam de ter, fazem com que toda a linguagem vá à boleia, porque esses sons funcionam um bocadinho como uma locomotiva em relação a um comboio. E depois nós estamos a permitir que eles, de facto, não usem muitas vezes a Xuxa, como acontece, como uma espécie de ansiolíticozinho popular que está ali à disposição. Portanto, quando estão um bocadinho mais nervosos, como as mães dizem, toma lá a Xuxa, que é para não ficares tão nervoso. E eu gosto mais, quando eles estão nervosos, possam manifestar
bom, essa tristeza, ou essa revolta, ou essa ansiedade junto das mães, que depois põem lá as legendas todas no lugar e nessa parceria, numa relação a 2 ou a 3, eles resolvem aquilo que muitas vezes resolvem sozinhos e levando-os a ter a sensação de que, quando eles ficam à beira de um ataque de nervos, a mãe e o pai, o melhor que conseguem é dar-lhe uma xuxa para os calar e não tanto terem a capacidade e a serenidade de os sossegar como deve ser. Falava há pouco, bom, a questão dos dentes percebe-se, não é? Que há ali uma transformação, mas a questão da linguagem, mesmo quando se usa pouco, ela pode ser perceptível? Se rir da minha pergunta, claramente. Não. Eu estava com uma vontade de dizer assim, é por isso que eu gosto de si, Judite França, porque pela maneira como me faz as perguntas, de maneira um bocadinho comprometida como faz as perguntas. Judite, vamos lá ver. Não vamos levar isto ao limite de fazermos daqui uma cruzada sem sentido. Mas de facto sente-se um bocadinho, porque quanto mais eles articulam em toda a extensão os maxilares, melhor aprendem a falar. Faz sentido. Quanto mais eles estão viciados naquele movimento que fica mais em torno da boca, para a frente e para trás, enquanto chucham, não fazem aquela extensão toda, quando, por exemplo, abrem as gobelas, como as mães costumam dizer, que faz com que aqueles maxilares se estiquem por todos os lados, mas, por outro lado, que depois é muito bem utilizado por eles para aprenderem a falar corretamente. É só por isso. Eu já ouvi todas ou quase todas as estratégias para se livrar da Xuxa, nomeadamente o demos ao cão, vamos dar ao cão, o cão quer a Xuxa, ou o teu pai foi para fora e levou a Xuxa. Ou, há uma série de estratégias, os pais inventam histórias. É uma boa forma de tirar a Xuxa da equação? Médio, não é? Médio. Tu entras na escola na versão de homem crescido e depois chegares a casa e seres um bebê. Valha-me Deus, portanto, a mãe e o pai decidiram, pronto, a Xuxa vai ter que se ir embora porque nós adoramos-te, fique claro, mas nós queremos-te como uma criança crescida e não como um bebê às escondidas, por mais que tu continues a ser bebê da mãe e do pai. E depois, o que é que vales? Pronto, acabou-se. E há ali 2 ou 3 noites que ficamos de coração um bocadinho apertado, mas depois, quando vimos os ganhos que isso traz, percebemos que ninguém morreu, que ninguém ficou cheio de nódoas negras por uma situação dessas, e é nestas situações, não é, Judite, que nós chamarmos a atenção de um filho crescido, que já vai para o jardim de infância, que não pode ser bebê à socapa, e que a mãe e o pai decidiram que a partir de fim de semana acabou-se a Xuxa, é claro que depois é a barreira que nós fazemos em tudo isto, mas com esta convicção, é de que nós não estamos ali para prejudicar ninguém, estamos a fazê-lo de coração às vezes um bocadinho apertado, mas com a consciência que a seguir vêm lá ganhos tão grandes e tão significativos. É porque vale a pena, não é? Eduardo, um grande abraço e obrigada, e encontramos-nos amanhã para mais um tema. Até amanhã. Até amanhã.